Olá pessoal, eu sou Renan Bertotti, advogado, e esse é o quadro Direito é Todo Seu. Ele vai ao ar na Legal TV Web e o nosso objetivo é trazer informações, é trazer conhecimento do mundo jurídico, vamos ter entrevistas, convidados, enfim, bater um papo sobre tudo o que acontece, sobre o teu direito. E nesse nosso primeiro encontro, hoje a gente vai conversar sobre a possibilidade de revisar os contratos em decorrência dessa crise da pandemia do coronavírus. O que ocorre? O contrato ele é uma lei entre as partes, porém, com o advindo de um caso fortuito ou de força maior, ele acaba desequilibrando as cláusulas do contrato, desequilibrando o contrato, gerando uma onerosidade excessiva para uma das partes. Essa onerosidade ela é advinda de algo imprevisível, então a teoria da imprevisão. Quando os contratantes pactuaram aquele acordo, aquele contrato, jamais imaginavam que viria uma pandemia nesse sentido e que teria tanto impacto naquele negócio. Então alterou de forma significativa as circunstâncias fáticas do momento em que foi efetuado, pactuado o contrato e o momento após a ocorrência dessa pandemia. Nesses casos é possível sim a revisão do contrato. O que a gente sempre indica? Primeiramente buscar de forma amigável. Então, por exemplo, no contrato de locação, entre em contato com o locador ou com a imobiliária e busca esse acordo, essa revisão de forma amigável, extrajudicial, para buscar o reequilíbrio no contrato. Por outro lado, se houver a negativa da outra parte, o desinteresse em reequilibrar, aí sim a nossa orientação é procurar um profissional de sua confiança que ele vai ajuizar a ação competente para se buscar esse reequilíbrio. O Código Civil abraça o princípio da manutenção dos negócios jurídicos. Então, primeiramente, a gente busca manter o negócio jurídico, busca reequilibrar. Porém, se não existir essa possibilidade de manter um negócio, aí sim poderá ser feita a extinção, a resolução do negócio. No exemplo de locação, um juiz, daqui a pouco analisando toda aquela situação fática, poderá isentar inclusive o locatário do pagamento de uma possível multa que estaria prevista no contrato de locação. Porém, tudo é muito relativo, depende muito da área. Nós vamos trazer aqui alguns exemplos para vocês. No período de paralisação, o lockdown que ocorreu aqui no estado, por exemplo, teve algumas empresas que conseguiram manter suas atividades de forma home office. E logo após alguma liberação que teve, ela já conseguiu restituir as suas atividades de forma natural. Então, daqui a pouco, não resta dúvidas que a empresa foi impactada economicamente. Por outro lado, existem empresas, por exemplo, no ramo de eventos, que daqui a pouco foi um dos primeiros ramos impactados e vai ser daqui a pouco um dos últimos a restabelecer sua atividade. Nesse caso, não resta dúvida que o impacto é muito maior. Então vamos pegar de repente um centro de eventos que realiza formaturas, casamentos, debutantes. Nesse caso, um exemplo de um aluguel de R$15 mil por mês. A empresa ficar um mês já vai ter um impacto grande na saúde financeira daquela empresa. Tu imagina 3, 4, 5 meses sem evento, sem nenhum faturamento? Então o que a gente indica? Busca essa renegociação daqui a pouco de forma amigável, ou aí depende da sensibilidade da outra parte, de repente de suspender os aluguéis desse período, ou daqui a pouco um desconto, enfim. Ou de repente suspensão de um período e depois gradativamente um bônus até que se restabeleça, com o intuito de manter aquele negócio jurídico e não fazer a extinção e não a resolução, porque também é a intenção
penso eu, do locador de manter aquele inquilino, porque se ele perder, ele vai perder aquela fonte de renda também. E nesse momento de turbulência econômica, a alocação, enfim, a oferta de imóveis vai ser maior do que a procura. Importante a gente destacar que a revisão do contrato ela não fica limitada só à base econômica. Também é possível revisar, por exemplo, o prazo para pagamento. Vamos pegar um exemplo do contrato bancário. Daqui a pouco, 24 parcelas para pagamento, daqui a pouco vai direto na instituição, busca estender esse prazo para pagamento de 24, dilui em 48 parcelas para amenizar, ou tenta negociar um período de carência. Durante o período aqui da pandemia, tenta negociar um período de carência e após sim retoma os pagamentos, aí vai estender esse período ao final do contrato. Logo mais a gente volta no próximo bloco e a gente vai conversar com a doutora Milena. Vamos receber a doutora que vai bater um papo com você sobre juros abusivos. Fica ligado! Quem passa pela BR-153, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, no município de Marcelino Ramos, pode contemplar essa bela paisagem do Lago do Rio Uruguai. Também se destaca no cenário essa imponente ponte em curva, finalizada no ano de 2000, veio substituir a antiga, que ficou submersa devido à formação do reservatório da usina Itá, com 630 metros de extensão. 13 metros de largura a 23 metros de altura da antiga ponte. Sustentam a estrutura 16 pilares. Ela faz a ligação do estado gaúcho e catarinense. Esse foi o primeiro voando pelo Alto Uruguai. Fique ligado em nossa programação, que em breve a LTV vai mostrar sua cidade de outro ângulo. LTV Web, aqui é mais legal. Alô, meus amigos! Aqui quem fala é Fábio Gaiteiro e tenho um grande convite a deixar a todos vocês. No próximo dia 5 de junho, sexta-feira, a partir das 21 horas, estreia meu programa Masba! Ao vivo, diretamente dos canais digitais da LTV. Como convidado especial, teremos o grupo Timbre do Pampa, aqui da cidade de Erechim. Prepara o teu mate, tchê, e nos acompanhe. Um grande abraço no coração de todos vocês. LTV Web, aqui é mais legal. Nesse bloco a gente vai receber a doutora Milena Milczarek para batermos um papo sobre juros abusivos. Olá, doutora! Olá, doutora Renan! Ainda mais nesse momento de pandemia do Covid-19, em que a economia está sendo impactada, tanto para a pessoa física quanto jurídica, então tem muitas famílias, muitas pessoas que estão precisando buscar um auxílio junto a instituições financeiras, buscar empréstimos, às vezes empréstimos consignados ou de outros tipos, para conseguir honrar com suas obrigações. A dúvida é a seguinte: esses contratos, quando existir cláusula abusiva ou juro abusivo, ele poderá ser revisado, poderá ser ajuizado alguma ação para buscar algum tipo de ressarcimento, enfim? Sim, doutor. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele também protege as relações bancárias ou a relação com instituição financeira. Ele visa proteger o consumidor quanto às cláusulas abusivas. Então, se o consumidor assina um contrato bancário, um contrato com uma instituição financeira que tenha uma cláusula abusiva, é possível sim recorrer ao Poder Judiciário para reaver esse prejuízo, sendo ressarcido pelos valores pagos a mais ou tendo um desconto no valor da prestação do contrato. Então, existe essa possibilidade sim. E outra dúvida, doutora, que muitas pessoas têm é com relação ao valor da parcela.
Muitos, a única renda é, por exemplo, um salário mínimo. E às vezes a parcela ela compromete mais da metade daquela renda, daquele salário. É possível? Existe alguma limitação legal para o valor da parcela? Na verdade, a parcela não pode exceder de 30% a 35% o salário do consumidor. Então, se por exemplo, um salário mínimo, um consumidor que recebe um salário mínimo e desse salário é retirado mais do que 30% ou 35%, então ele tem como recorrer ao Poder Judiciário também para reaver esses valores e ter uma diminuição no valor da parcela, seja aumentando o número de parcelas, enfim, a instituição bancária vai ter que resolver o problema para se limitar a porcentagem de 30% sobre o salário mínimo. Ótimo. Esperamos ter levado um pouco de informação para o pessoal de casa. Lhe agradeço, doutora, pela participação. Obrigada.